Bíblia Sagrada. 1 Samuel, capítulos 1 ao 10. Capítulo 1, versículos 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. 2. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana, e a outra, Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. 3. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. 4. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. 5. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. 6. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. 7. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. 8. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando ele, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. 10. Levantou-se Ana, e, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente. 11. E fez um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios. 13. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso, ele a teve por embriagada. 14. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. 15. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. 16. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. 17. Então, lhe respondeu ele: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. 18. E disse ela: Achei a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. 19. Levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e, lembrando-se dela o Senhor. 20. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. 21. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. 22. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. 23. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: Faze o que melhor te agrade, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim, ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. 24. Havendo desmamado, levou-o consigo, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. 25. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a ele. 26. E disse ela: Ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. 27. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. 28. Pelo que também o trago, como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Capítulo 2. Versículos 1.
Então, orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. 3. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. 4. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, cingidos de força. 5. Os que antes eram fartos hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome, até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. 7. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. 8. Levanta o pobre do pó e, desde o monturo, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. 9. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. 10. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. 11. Então, Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. 12. Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial e não se importavam com o Senhor. 13. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão. 14. E metiam na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo, quanto o garfo tirava o sacerdote tomava para si, assim se fazia todo Israel que ia ali, a Siló. 15. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. 16. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e, depois, tomarás quanto quiseres, então, ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão, tomá-la-ei à força. 17. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. 18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. 19. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e, de ano em ano, lhe a trazia quando, com seu marido, subia a oferecer o sacrifício anual. 20. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. 21. Abençoou, pois, o Senhor Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. 22. Era, porém, ele já muito velho e ouvia tudo, quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. 23. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. 24. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, estais fazendo transgredir o povo do Senhor. 25. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro, pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. 26. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. 27. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. 28. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. 29.
porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. 31. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. 32. E verás o aperto da morada de Deus, há um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. 33. O homem, porém, da tua linhagem a quem eu não afastar do meu altar será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. 34. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. 35. Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente, edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. 36. Será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá, rogo-te que me admitas algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão, que coma. Capítulo 3. Versículos 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. 2. Certo dia, estando deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. 3. E tendo-se deitado também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. 4. O Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. 5. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. 6. Tornou o Senhor a chamar, Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel, terceira vez, e ele se levantou, e foi a Eli, e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então, entendeu ele que era o Senhor quem chamava o jovem. 9. Por isso, ele disse a Samuel, vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. 10. Então, veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. 11. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. 12. Naquele dia, suscitarei contra ele tudo, quanto tenho falado com respeito à sua casa, começarei e o cumprirei. 13. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. 14. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. 15. Ficou Samuel deitado até pela manhã e, então, abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. 16. Chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. Ele respondeu, eis-me aqui. 17. Então, ele disse, que é que o Senhor te falou? Peço-te que me não encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprouver se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. 18. Então, Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse ele, é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. 19. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. 20.
Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. 21. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Capítulo 4, versículos 1. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Feca. 2. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha, para sair de encontro a Israel, e, travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram, no campo aberto, cerca de 4.000 homens. 3. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor, hoje, diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. 4. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. 5. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados, e ressoou a terra. 6. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então, souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. 7. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós! Que tal jamais sucedeu antes. 8. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. 9. Sede fortes, ó filisteus! Portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. 10. Então, pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. 11. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. 12. Então, correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e, no mesmo dia, chegou a Siló, trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. 13. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. 14. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então, se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. 15. Era Eli da idade de 98 anos, os seus olhos tinham cegado, e já não podia ver. 16. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? 17. Então, respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. 18. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. 19. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo ao parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. 20. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. 21. Mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. 22. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Capítulo 5, versículos 1. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. 2. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. 3.
Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. 4. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor, a cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar, dele ficara apenas o tronco. 5. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdod, até ao dia de hoje. 6. Porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, e os assolou, e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. 7. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram, não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. 8. Pelo que enviaram mensageiros, e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus, e disseram, que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam, seja levada a arca do Deus de Israel até Gate, depois, de cidade em cidade. E a levaram até Gate. 9. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, com um grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até ao grande, e lhes nasceram tumores. 10. Então, enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que, em lá chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo, transportaram até nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem, a nós e ao nosso povo. 11. Então, enviaram mensageiros, e congregaram a todos os príncipes dos filisteus, e disseram, devolvei a arca do Deus de Israel, e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo. Porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. 12. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até ao céu. Capítulo 6. Versículos 1. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. 2. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhes disseram, que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. 3. Responderam eles, quando enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém enviá-la-eis a seu Deus com uma oferta pela culpa, então, sereis curados e sabereis por que a sua mão se não tira de vós. 4. Então, disseram, qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? Responderam, segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. 5. Fazei umas imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel, porventura, aliviará a sua mão de cima de vós, e do vosso Deus, e da vossa terra. 6. Porque, pois, endureceríeis o coração, como os egípcios e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram. 7. Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro, seus bezerros, levá-los-eis para casa. 8. Então, tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre, ao seu lado, as figuras de ouro que lhe haveis de entregar como oferta pela culpa, e deixai-a ir. 9. Reparai, se subir pelo caminho rumo do seu território a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal, e, se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi casual o que nos sucedeu. 10. Assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas com crias, e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. 11. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imitações dos tumores. 12. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e, andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até ao território de Bet-Semes. 13. Andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, levantando os olhos, viram a arca, e, vendo-a, se alegraram. 14.
o carro veio ao campo de Josué, o Bet-semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor, em holocausto. 15. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-semes ofereceram holocaustos e molaram sacrifícios ao Senhor. 16. Viram aquilo os 5 príncipes dos filisteus e voltaram para Ecrom no mesmo dia. 17. São estes, pois, os tumores de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor como oferta pela culpa, por Asdod, um por Gaza, outro por Asquelon, outro por Gate, outro por Ecrom, outro. 18. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias campestres. A grande pedra, sobre a qual puseram a arca do Senhor, está até ao dia de hoje no campo de Josué, o Bet-semita. 19. Feriu o Senhor os homens de Bet-semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor, sim, feriu deles 70 homens. Então, o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. 20. Então, disseram os homens de Bet-semes, quem poderia estar perante o Senhor, este Deus Santo? E para quem subirá desde nós? 21. Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Dissei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Capítulo 7. Versículos 1. Então, vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. 2. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. 4. Então, os filhos de Israel tiraram dentre-se os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. 5. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. 6. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. 7. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. 8. Então, disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. 9. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo, que foram derrotados diante dos filhos de Israel. 11. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. 12. Tomou, então, Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, ele chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. 13. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. 14. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. 15. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. 16. De ano em ano, fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava a Israel em todos esses lugares. 17. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava a Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Capítulo 8.
Versículos 1. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. 2. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. 3. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes, se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos, e perverteram o direito. 4. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram, e vieram a Samuel, a Ramá. 5. Lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora, um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. 6. Porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos governe. Então, Samuel orou ao Senhor. 7. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo, quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. 8. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. 9. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. 10. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediam rei. 11. E disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós, ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. 12. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. 13. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. 14. Tomará o melhor das vossas lavouras, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais e o dará aos seus servidores. 15. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. 16. Também tomará os vossos servos, e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. 17. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. 18. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. 19. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós. 20. Para que sejamos também como todas as nações, o nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. 21. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. 22. Então, o Senhor disse a Samuel: Atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: Volte cada um para sua cidade. Capítulo 9. Versículos 1. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. 2. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele, desde os ombros para cima, sobressaía todo o povo. 3. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. 4. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois, passaram a terra de Saalim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia, não as acharam. 5. Vindo eles, então, à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: Vem, e voltemos, não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. 6. Porém ele lhe disse: Nesta cidade há um homem de Deus, e é muito estimado, tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos, agora, lá, mostrar-nos-á, porventura, o caminho que devemos seguir. 7. Então, Saul disse ao seu moço: Eis, porém, se lá formos, que levaremos, então, aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus. Que temos? 8.
O moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que tenho ainda em mãos um quarto de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. 9. Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: Vinde, vamos ter com um vidente, porque é o profeta de hoje. Antigamente, se chamava vidente. 10. Então, disse Saul ao moço: Dizes bem, anda, pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. 11. Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água e lhes perguntaram: Está aqui o vidente? 12. Elas responderam: Está. Eis aí o tens diante de ti, apressa-te, pois, porque, hoje, veio a cidade, porquanto o povo oferece, hoje, sacrifício no alto. 13. Entrando vós na cidade, logo achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que, hoje, o achareis. 14. Subiram, pois, à cidade, ao entrarem, eis que Samuel lhe saiu ao encontro, para subir ao alto. 15. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: 16. Amanhã a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. 17. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de quem eu já te falara. Este dominará sobre o meu povo. 18. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente. 19. Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente, sobe adiante de mim ao alto, hoje, comereis comigo. Pela manhã, te despedirei e tudo, quanto está no teu coração te declararei. 20. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel? Não é para ti, para toda a casa de teu pai. 21. Então, respondeu Saul e disse: Porventura, não sou benjamita, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? 22. Samuel, tomando a Saul e ao seu moço, levou-os à sala de jantar e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. 23. Então, disse Samuel ao cozinheiro: Traze a porção que te dei, de que te disse, põe na parte contigo. 24. Tomou, pois, o cozinheiro a coxa com o que havia nela e a pôs diante de Saul. Disse Samuel: Eis que isto é o que foi reservado, toma-o e come, pois se guardou para ti para esta ocasião. Ao dizer eu, convidei o povo. Assim, comeu Saul com Samuel naquele dia. 25. Tendo descido do alto para a cidade, falou Samuel com Saul sobre o eirado. 26. Levantaram-se de madrugada, e, quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: Levanta-te, eu irei contigo para te encaminhar. Levantou-se Saul, e saíram ambos, ele e Samuel. 27. Desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul: Diz ao moço que passe adiante de nós, e tu, tendo ele passado, espera, que te farei saber a palavra de Deus. Capítulo 10. Versículos 1. Tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: Não te ungiu, porventura, o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? 2. Quando te apartares, hoje, de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? 3. Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro, 3 bolos de pão, e o outro, um odre de vinho. 4. Eles te saudarão e te darão 2 pães, que receberás da sua mão. 5.
Então, seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios, e tambores, e flautas, e harpas, e eles estarão profetizando. 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles e tu serás mudado em outro homem. 7. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. 8. Tu, porém, disserás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu disserei a ti, para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas, 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. 9. Sucedeu, pois, que, virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. 10. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, o Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. 11. Todos os que, dantes, o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros, que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? 12. Então, um homem respondeu, pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio, está também Saul entre os profetas? 13. E, tendo profetizado, seguiu para o alto. 14. Perguntou o tio de Saul, a ele e ao seu moço, aonde fostes? Respondeu ele, a buscar as jumentas e, vendo que não apareciam, fomos a Samuel. 15. Então, disse o tio de Saul, conta-me, peço-te, que é o que vos disse Samuel? 16. Respondeu Saul a seu tio, informou-nos de que as jumentas foram encontradas. Porém, com respeito ao reino, de que Samuel falara, não lhe o declarou. 17. Convocou Samuel o povo ao Senhor, em Mispa. 18. E disse aos filhos de Israel, assim diz o Senhor, Deus de Israel, fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. 19. Mas vós rejeitastes, hoje, a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe dissestes, não. Mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. 20. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. 21. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas, quando o procuraram, não podia ser encontrado. 22. Então, tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor, está aí escondido entre a bagagem. 23. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. 24. Então, disse Samuel a todo o povo, vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então, todo o povo rompeu em gritos, exclamando, viva o rei! 25. Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu-o no livro e o pôs perante o Senhor. Então, despediu Samuel todo o povo, cada um para sua casa. 26. Também Saul se foi para sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. 27. Mas os filhos de Belial disseram, como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo.